Eu saúdo os irmãos com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Bom dia. Eu sou o professor Fábio Machado e estarei com os irmãos para dar continuidade à exposição do livro do profeta Jeremias. Hoje eu irei expor dos capítulos 13 até o capítulo 16. No capítulo 13, o profeta ainda tenta despertar esse povo teimoso para o arrependimento, pela consideração dos juízos de Deus que estavam para vir sobre eles. Dos versos 1 ao 11, o Senhor queria mostrar, através do sinal de um cinto de linho que havia sido posto numa fenda de rocha às margens do rio Eufrates, e muito tempo depois havia apodrecido, que o orgulho de Judá e a arrogância de Jerusalém ficariam apodrecidas. Dos versos 12 a 14, através do sinal de odres cheios de vinho, que os seus habitantes, inclusive reis, ficariam embriagados, e o Senhor colocaria uns contra os outros para que se destruíssem. Dos versos 15 ao 17, o povo deveria levar em consideração a profecia e deixar de ser arrogante e teimoso, antes glorificar a Deus. Caso isso não acontecesse, Jeremias prantearia por causa do rebanho do Senhor que seria levado cativo. Nos versos 18 a 22, Jeremias deveria dizer ao rei e à sua mãe para se humilhar, pois suas coroas já haviam caído. As cidades do Neguebe estavam fechadas e todo Judá havia sido levado cativo. Os que vinham do norte perderam seu rebanho, e aqueles que antes eram seus amigos, agora se tornariam seus dominadores. E quando o povo refletisse sobre o motivo de tamanha calamidade, o Senhor lhes responderia: por causa de seus muitos e graves pecados. Dos versos 23 a 27, continuam as palavras de exortação. Assim como os etíopes não podiam mudar a cor da pele e o leopardo as suas manchas, eles não podiam fazer o bem, estando acostumados a fazer o mal. Por isso, seriam espalhados como a palha no deserto, suas vergonhas seriam expostas. E o Senhor conclui dizendo que tinha visto toda a sorte de atos abomináveis e pergunta: até quando continuarás impura? O capítulo 14 foi escrito por ocasião de uma grande seca, devido à falta de chuvas. Esse juízo começou no período final do reinado de Josias, mas, pelo que parece, continuou no início do reinado de Jeoaquim. Por que juízos menores são enviados para dar aviso da vinda de juízos maiores, se não forem evitados pelo arrependimento? Essa calamidade foi mencionada várias vezes antes, mas aqui nesse capítulo, de um modo mais completo. Dos versos 1 ao 6, nós temos senhores mandando seus servos buscarem água nas cisternas, mas voltando sem trazê-las, pois estão secas pela falta de chuvas. Lavradores cobrindo a cabeça de vergonha, e os animais do campo desfalecendo por falta de erva. Dos versos 7 ao 9, em sua primeira intercessão, o profeta confessa a culpa de Judá, pede a Deus que não seja indiferente ao sofrimento do povo e que não o desamparasse. Nos versos 10 a 12, em sua resposta, Deus diz a Jeremias que ele castigaria Judá por causa de seu pecado crônico
e que Jeremias não deveria orar por Judá, porque ele não responderia às orações, jejuns, nem sacrifícios e nem se agradaria deles. Antes, os destruiria pela guerra, fome e pestes. Nos versos 13 ao 16, em sua segunda intercessão, o profeta justifica o povo, colocando a culpa nos seus falsos profetas. Mas o Senhor respondeu dizendo que nunca enviou esses profetas, que eles mentiam em seu nome e que seriam consumidos pela espada e a fome. E o povo a quem eles profetizavam seriam lançados nas ruas de Jerusalém, mortos pela fome e a espada, e não haveria quem os sepultasse. Dos versos 17 e 18, aqui nós temos instruções dadas ao profeta. Em vez de interceder por eles, ele deveria lamentar por eles. Nos campos, homens mortos à espada, e nas cidades debilitados pela fome. Até os profetas e sacerdotes não compreendiam nada. Dos versos 19 a 22, pela terceira vez, Jeremias intercede pelo povo, e temendo que o Senhor rejeite Judá para sempre, em uma profunda constrição, confessa o pecado da nação, clamando a Deus que se lembrasse e não anulasse sua aliança. Conclui assegurando que ninguém poderia trazer as chuvas, exceto o Senhor, e que eles esperavam nele. No capítulo 15, dos versos 1 a 4, quando nós deixamos o profeta no final do capítulo anterior, buscando a Deus em oração, o Senhor então responde agora que nem mesmo a intercessão de Moisés e Samuel lhe faria mudar de ideia. Deus os sentencia com 4 punições: a morte, a espada, fome e cativeiro, e que eles seriam um espetáculo horrendo para todos. E o motivo de tudo isso eram os atos de Manassés, filho de Ezequias, em Jerusalém. Nos versos de 5 a 9, o próprio Deus, numa pergunta retórica, pergunta quem se compadeceria de Jerusalém, ou até mesmo se entristeceria por ela, ou se preocuparia com o seu bem-estar. Afirma que ela o rejeitou e por isso a destruiria, pois está cansado de ter compaixão, pois os espalhou na terra, desfilhou-os, destruiu-os e ainda assim não deixaram seus maus caminhos. As viúvas se multiplicaram e o destruidor fez cair pavor sobre as mães jovens e seus filhos, que eram assassinados pelos seus inimigos. No verso 10, Jeremias se queixa com Deus da sua luta contínua com seus perseguidores, pois eles o amaldiçoavam. Dos versos 11 ao 14, Deus lhe assegura que ele ficaria sob uma proteção especial, embora houvesse uma desolação geral vindo sobre a terra. Dos versos 15 ao 18, Jeremias então apela a Deus, alegando a sua sinceridade no desempenho do seu ofício profético, e considera difícil não ter mais o conforto divino. Dos versos 19 a 21, uma nova garantia lhe é dada de que, sob a condição de que ele continue fiel, Deus continuará com o seu cuidado por ele, concedendo-lhe também o seu favor e proteção. No capítulo 16, nós temos dos versos 1 ao 4, a magnitude da calamidade
que estava para cair sobre a nação judaica, e ela é ilustrada pelas proibições impostas ao profeta. A ordem para que Jeremias não constituísse família, que ele não se casasse e tivesse filhos, porque os que assim procedessem morreriam vítimas de enfermidades, não seriam pranteados nem sepultados, e serviriam de esterco para a terra. Os cadáveres seriam alimentos para as aves e animais. Nos versos 5 a 7, ele também é orientado a não entrar numa casa em que houvesse luto. Dos versos 8 e 9, também não frequentasse uma casa na qual houvesse um banquete. Dos versos 10 a 13, Deus é justificado nesses procedimentos severos contra eles através do relato dos grandes pecados que cometeram. E por isso, eles seriam lançados para fora daquela terra, onde serviriam a outros deuses. E Deus não usaria de misericórdia para com eles. Nos versos 14 e 15, faz-se uma insinuação sobre a misericórdia futura, onde Deus os traria de volta. Nos versos 16 a 18, o Senhor os pescaria e os caçaria de todos os lugares para trazê-los de volta, depois que tivessem recebido em dobro por sua iniquidade e o seu pecado, pois profanaram a terra com seus cadáveres de ídolos e suas abominações. Dos versos 19 a 21, muitos judeus e gentios, depois de sofrerem com a severidade do juízo, abandonarão os ídolos e se voltarão a Deus, e ele se fará conhecer. E assim, amados, concluímos a exposição de hoje. E eu gostaria de deixar para a meditação dos irmãos o capítulo 15 de Jeremias, a partir do verso 15, que diz assim: Tu, ó Senhor, o sabes, lembra-te de mim, ampara-me e vinga-me dos meus perseguidores. Não me deixes ser arrebatado por causa da tua longanimidade. Sabe que por amor de ti tenho sofrido afrontas. Achadas as tuas palavras, logo as comi. As tuas palavras me foram gozo e alegria para o coração, pois pelo teu nome sou chamado, ó Senhor, Deus dos exércitos. Nunca me assentei na roda dos que se alegram, nem me regozijei. Oprimido por tua mão, eu me assentei solitário, pois já estou de posse das tuas ameaças. Porque dura a minha dor continuamente, e a minha ferida me dói, e não admite cura. Serias tu para mim como ilusório ribeiro, como águas que enganam? Queridos, aqui nós vemos um momento em que Jeremias pede a Deus que cuide dele, porque ele tem sido fiel, ele tem sido dedicado no cumprimento do seu ofício profético. Tudo que Deus o mandava falar, ele falava. Mas nós vemos que ele no final ele fala: Senhor, ele reclama da dor contínua, da ferida que dói e não é curada. E questiona Deus se Deus seria para ele como um ribeiro ilusório, como águas que não matam a sede, vamos dizer assim. E nós vemos que na continuidade do texto Deus o repreende pela sua alegação e fala para ele que a condição para que ele continuasse com o ofício profético era que ele se arrependesse do que ele havia expressado. Amados, em tempos de cristianismo que prega vida fácil, que prega uma vida de rei na terra,
Quando nós olhamos para esse texto, faz-nos entender o quanto os cristãos têm lamentado por uma vida muito, mas muito melhor do que a vida que Jeremias levava. Nós, se de fato levarmos a sério a nossa carreira cristã, de imitarmos os passos de Jesus, nós temos situações no correr da nossa vida que vão ser muito difíceis para nós. Jesus disse que nós seríamos odiados de todos por amor do nome dele, ou seja, quando nós lutamos para se manter íntegros, justos, honestos, fiéis a Deus, é lógico que vivendo num mundo onde a injustiça e a mentira prevalecem, onde o pai da mentira opera de forma grotesca, não há como nós não sentirmos essa pressão sobre nós. Mas nós precisamos entender que isso é uma bênção para nós. Se sofre como cristão, se é perseguido como cristão, não por termos uma conduta errada, não por sermos desonestos, mentirosos, não por sermos desleais, infiéis, mas por sermos fiéis a Deus. E nós precisamos entender que nós devemos sofrer como cristãos, dando graças a Deus por termos sido dignos de sofrer por amor a Cristo. Que o Senhor vos abençoe e até amanhã, se Deus quiser.